Bom dia, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje para mim é domingo de manhã, 9h40, e para vocês, segunda-feira, certo? Então tá bom. Nós temos, deixe-me dar uma olhadinha, toda quinta-feira nós temos aula online, valendo nota pela presença, não se esqueçam disso. Estando presente na aula online, você já recebe uma nota, tá bom? A nota é um incentivo para que vocês façam a aula, certo? Se Deus quiser, quem sabe, meados de julho nós estejamos todos na escola, assim eu espero, certo? Bom, avisos para esse novo bimestre que se inicia. Notas que comporão o bimestre. Trabalho do dia 12 do paradidático. Caprichem. Não é para baixar nota com o trabalho, é para aumentar nota. Presença nas aulas do Meet, aulas online. Caderno do Enem, vocês vão fazer da questão 1 a 60 para o dia 1º de julho, me entregar por gabarito. Faça o gabarito a caneta, coloque o nome direitinho, fotografe e mande para mim, certo? Ok? Depois eu gostaria de uma confirmação que vocês... eu pergunto para alguém depois, se vocês têm o gabarito já no caderno do Enem. Tá? Se vocês não pegaram uma apostila hoje, segunda-feira, hoje para vocês, a escola está aberta, peguem lá as apostilas, tudo bem? Então, caderno do Enem, 1º de julho, para nota, vocês têm um mês para preparar, um mês. Apresentação do paradidático, dia 12, mandar o vídeo para mim. As aulas online e as provas online que acontecerão no Avalia Fácil do Etapa. Haverá um calendário enviado pela escola mais para o final do mês e vocês farão as avaliações. Tudo bem? Certo? Muito bem. Vamos lá, gente. Agora vamos pegar a apostila. Nós vamos fazer hoje, página 2, 3 e 4. De que maneira? Eu vou rever o conteúdo e vocês farão os exercícios e depois vocês conferirão os exercícios no gabarito. Se vocês tiverem dúvida de compreensão, por favor, na aula de quinta-feira, pergunte para mim, ou, se você quiser, faça a pergunta por WhatsApp que eu te respondo, tá? Eu vou estar de plantão direto, com o WhatsApp ligado, até às 18 horas para atender vocês. Então, por favor, tendo dúvida, me chame, por favor. Aqui que nós vamos falar sobre a regência do pronome relativo. O que significa isso? Significa que numa oração, deixe-me abrir aqui a folhinha, preste atenção. Numa oração onde haja pronome relativo, se o verbo que vem depois do pronome relativo, então você tem a primeira oração, certo? Oração 1. Depois você tem pronome relativo, que está ligando as duas orações. Para quem não lembra do pronome relativo, são aqueles pronomes que, quem, qual, quanto, cujo, onde, como. Que, quem, qual, quanto, cujo, onde, quanto. Tá? Quem, que, quem, qual. Que, quem, qual, quanto. Onde, cujo. Pronto, já arrumei. Que, quem, qual, quanto, onde, cujo. Se você não... Cujo, cuja, aí tem a variação. Se você não lembra, na questão do que, se você puder trocar por o qual ou a qual, esse que é um pronome relativo e não uma conjunção, certo? O pronome relativo, ele une o quê? Orações subordinadas adjetivas. Então, se você tem a oração 1, o pronome relativo, o verbo da oração 2, o verbo da oração 2. A oração 1 é porque você tem um verbo aqui, certo? Por isso é que é uma oração. Depois você tem o pronome. Aí você tem o segundo verbo da oração 2. E este verbo é transitivo indireto, ou seja, ele pede preposição,
Onde ficará essa preposição que nós já estudamos, gente? Se ele ele fica aqui antes do pronome relativo. Vamos ver um exemplo disso? Vamos lá. Bolsa de que gosto muito será leiloada hoje. Dá uma olhadinha aqui, olha. Primeira oração. A bolsa será leiloada hoje. Essa é a primeira oração. Segunda oração, onde tem o pronome relativo que. Gosto muito da bolsa. Gosto muito da bolsa. Esta oração, onde existe o gosto, nós sabemos que o verbo gostar, ele exige a preposição de. Quem gosta, gosta de. Gosto muito da bolsa. E onde vai esse de? Já que é uma oração com pronome relativo. O de vai antes do gosto. Na oralidade, gente, e na língua culta, não na norma padrão, na língua culta a gente fala a bolsa que gosto muito. Que gosto muito? Você tira esse de. Na norma padrão, ou seja, quando vocês forem escrever uma redação acadêmica, uma dissertação, vocês têm de seguir esta regra, hein, gente? Então, tome muito cuidado. Então, é isto que vocês vão relembrar com os exercícios onde vai falar da preposição antes do pronome relativo. Depois nós vamos falar do uso do por, antes do pronome relativo que. É aquele caso dos porquês, né? O uso dos porquês. Vamos lá. Lembrando, gente, uma coisinha aqui, olha, que está na apostila, que eu preciso que vocês saibam. Pela qual. O que é este pelo e pela? Ó, aparece aqui na página 2, na segunda coluna. Quando nós unimos orações e ele tem como qual, o pronome relativo qual. Esse pela, na verdade, gente, o que é o pelo ou pela? É o por, a preposição por mais a, que vira pela, tá? Então, olha o exemplo. A Avenida Paulista, pela qual caminho, quem caminha, verbo caminhar, caminha por algum lugar. Caminha por algum lugar. A avenida, caminho pela avenida. Portanto, a Avenida Paulista, pela qual caminho agora, é um dos símbolos da cidade de São Paulo. Tome cuidado com isso, tá bom? Aí ele vai falar uma outra forma de usar. A Avenida Paulista, por que caminho agora, é um dos símbolos da cidade de São Paulo. Veja, gente, é pouco usual este por que caminho agora. Nós normalmente usamos pela qual caminho agora, pela avenida. Tá? Este porquê não está errado, porque este que é pronome relativo, o qual, a qual. Se você não quiser usar o qual, mas quiser usar apenas o que, pronome relativo, você vai usar a preposição por, caminho por algum lugar. Caminho por algum lugar. Certo? Então, por que caminho? Separado. Por preposição que pronome relativo, certo, gente? E aí ele fala do estranhamento, porque vocês não estão acostumados a usar o porquê caminho.
entendeu? No sentido de pelo qual caminho, ou pela qual caminho, ou pelo qual caminho. Ele está falando sobre isso. Dá uma lidinha aqui. Não é comum o uso da oralidade ou mesmo da escrita. É uma forma bastante erudita de se escrever. Então, a rua, porque caminho, é toda asfaltada. Olha, a rua porque caminho é toda asfaltada. Perceberam? A rua, eu posso escrever também, a rua pela qual caminho, caminho pela rua, é toda asfaltada. Compreenderam, gente? Tá? Muito bem. Vocês vão fazer o treino disso. E aí, vamos para a página 3. A página 3, gente, vai fazer o uso do porquê. Tá? Quando eu uso os tipos de porquê, dá uma olhada. Porquê separado. O falso porquê é aquele separado, falso porquê. É o separado sem acento, como nós acabamos de ver, e eu posso substituir por pela qual ou pelo qual, que eu acabei de ver agora com vocês, ó. Se eu puder trocar por pela qual ou pelo qual, eu vou usar este porquê aqui. Esse é o primeiro caso, certo? Segundo caso do uso do porquê. O porquê separado é usado no início de orações interrogativas. Porquê separado sem acento é usado no início. Agora, ele continua separado em orações interrogativas, porém, olha se é aqui, ó, com acento. Por que razão eu uso um porquê separado com acento? No final de oração interrogativa. Certo? Sempre que o que estiver junto a uma pontuação, e normalmente é interrogativa ou ponto final, é o ponto de interrogação ou ponto final, quando ele estiver junto a esses pontos, este que receberá o acento circunflexo. Tá? Lembra que, ó, como a gente brinca com a turminha do Fundamental 1, esse ponto de interrogação é um chuveirinho, é uma ducha. E aí ele não quer molhar o cabelo, porque ele acabou de fazer um banho de creme. Ele não quer molhar. Então, vai usar uma touquinha para não molhar o cabelo embaixo da ducha. Vamos supor um acento circunflexo. Certo, minha turma linda? Então, vamos gravar. Por que separado? Quando eu posso substituir por pelo qual ou pela qual. Por que separado sem acento também? Quando for no início de oração interrogativa, ou seja, de uma pergunta. Por que separado com um acento circunflexo? Continua sendo numa pergunta, porém ele vai estar junto ao ponto de interrogação. Olha a touquinha para não molhar a cabeça na ducha. Fechou? Agora nós vamos ver o porquê junto. Porquê junto? Você utiliza numa resposta. Não, só tem mais um caso do porquê separado, eu esqueci de colocar para vocês. Gente, existe um caso onde o porquê é separado sem acento no meio da oração. No meio da oração, ele pode ser usado para substituir por pelo qual ou pela expressão por qual motivo, por qual razão. Por qual razão? Então, olha, nós temos aqui no exemplo 2.
Você pode usar o porquê separado numa oração interrogativa indireta. O que é uma oração interrogativa, gente? Indireta. É aquela onde você não faz a pergunta diretamente. Ela é uma afirmação, ela é uma afirmação meio pergunta. Então, por exemplo, eu não entendo porque ele não quis sair comigo. Você está falando isso, ó, você não está perguntando. É uma pergunta indireta. Eu não entendo porque ele não quis sair comigo. Deve ser porque eu tenho bafo. Mentira, não tenho, não. Ai, se eu tenho, nunca ninguém me falou. Não, eu estou sem bafo. E é domingo de manhã. Ai, gente, domingo de manhã dando aula, hein? Conta para mim, gente, como é duro, não? Fala sério. Eu dei aula ontem, gravei aula ontem, 3 salas, 8º, 9º e 1º ano. E hoje eu estou gravando 2º e 3º. Aí, depois que eu acabar essa aula com vocês, ó, vou passear um pouco com máscara, né? Vou dar uma volta no quarteirão com a minha cachorra, porque ela está absolutamente entediada. Eu perdi a outra, né? Que era a companheirinha dela. Precisei sacrificar a Bruninha, e que estava com tumor. E aí sobrou a filhinha dela, que está triste toda a vida. Mas é isso. Voltando. Entenderam? Oração interrogativa indireta. Veja como dá para trocar, por qual motivo. Eu não entendo por qual motivo ou por qual razão ele não quis sair comigo. Então, vejam. Há, na verdade, 3 usos do porquê separado. Na verdade, 4 usos. 4 usos do porquê separado. Quando eu substituo por pelo qual ou pela qual. Quando eu uso no início de uma oração interrogativa, aquela pergunta direta com ponto de interrogação. Quando eu uso numa interrogativa indireta, quando eu posso usar por qual motivo, por qual razão, com a palavra por qual motivo, por qual razão. E quando eu uso no final da oração interrogativa, mas aí esse que vai ficar com acento. Certo, turminha? Vamos lá. Agora está faltando o porquê junto. Há 2 tipos de porquê junto. O porquê junto na resposta a uma pergunta, ou seja, ele é explicativo, ele será uma conjunção adverbial explicativa ou causal, certo? E o porquê com acento circunflexo, ele só vai existir se estiver acompanhado do artigo o ou do artigo um. Ele vai virar substantivo. Então, diga-me. Opa, deixa eu separar aqui. Diga-me o porquê desse desentendimento. Diga-me o porquê desse desentendimento. Tá? Neste caso, eu não transformei numa pergunta indireta. Eu estou usando o para transformar esse que, esse porquê, no substantivo. Tá? Agora, eu posso, se eu fizer uma pergunta indireta, ó, diga-me o que é mais usual do que este o porquê. Diga-me porquê desse desentendimento. Aí virou o quê? Diga-me por qual razão desse desentendimento. Entenderam? São esses os casos. Aí vem o exercício proposto e, novamente, o uso do onde, pronome relativo. Esse onde, gente, ele só vai aparecer onde se o verbo não exigir, se o verbo que vier depois do onde, né, acompanhado ao onde,
não exigir preposição a. Ou seja, qual é o verbo que exige preposição a na indicação de lugar? Aqui nós estamos com onde, lembrando que onde é pronome relativo que indica lugar, adjunto adverbial de lugar. Qual é o verbo que indica lugar com preposição a? Verbo de movimento. Chegar a. Chegar. Ai, meu Deus. Chegar a ou ir a. Certo? Chegar aonde? Ir aonde? Verbo que indica movimento. Se você quer te perguntar, você está onde? Por que onde? Porque estar não pede preposição a. Certo, gente? É isso que vocês vão rever aqui. Existe o donde. O donde. Donde, gente, não é usual. Ele é muito erudito. Mas o que é o donde? É um verbo que exige. O que é o donde? É um verbo que exige a preposição de, que se une ao onde. Então, você tem um verbo que há a preposição de. Então, olha aqui o exemplo. É muito erudito, gente. Machado de Assis, aquele século XVIII, XIX. Nós usamos, na verdade, onde e aonde. Aqui, olha. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde, 5 minutos depois, viu sair de que lugar? Sair de onde? Veja, o verbo sair é de movimento, tá? E sair de algum lugar. Então, ele saiu de onde? Pode usar de onde? Claro, atualmente, numa língua mais moderna, né, nós usamos de onde, mas você pode usar donde, tá bom? E aqui, página 4, pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo, gente, ele sofre acompanhamento também de preposição. De cujo, tá? A cujo, vamos lá, vamos ver um exemplo. Em cujo, perdão. Em cujo. De cujo ou em cujo? Vamos ver se tem exemplos aqui. Tem. Leia este livro em cujas páginas. Tá? Primeiro vamos lembrar do uso do cujo. O que é o pronome relativo cujo? Ele indica posse. Sempre que houver cujo, gente, ele será adjunto adnominal na análise. Tá? O papel dele será sempre de adjunto adnominal, porque ele sempre indicará posse. Alguém é dono de alguma coisa. As páginas. Gente. As páginas de cujo livro falei estão amareladas. Pronto. Olha só. Quem fala, fala de. Quem fala, fala de algo. Veja, as páginas amareladas são do livro. O livro tem a posse. Então, de cujo livro. É do livro.
Então, a posse está... O objeto que possui virá sempre depois do cujo, gente. O objeto possuidor virá sempre depois do cujo. Um outro exemplo. Os filhos de cujo cidadão vamos falar de cujo cidadão, os filhos de cujo cidadão gosto são educados. Que frase feia, mas tudo bem, vai. Domingo de manhã, vocês me perdoem, né? Os filhos de cujo cidadão gosto são educados. Olha, eu gosto de alguém. Esse de tem que ser colocado depois, antes do pronome relativo. Agora preste atenção. De quem são esses filhos? O cidadão não é a posse, o livro tem a posse das páginas. O cidadão é dono dos filhos, tem a posse dos filhos. Por isso é que você usa cujo. O pronome cujo, gente, jamais será sempre cujo. Ele sofre variações. Ele pode ser cuja. Ele pode ser cujos. Ele pode ser cujas. Ele sofre variação de gênero e de número. Tomem cuidado com isso, tá? Vamos ver outra coisa que eu precisaria falar para vocês. Outra coisa. Nunca se usa depois do cujo, por favor. Nunca se usa depois do cujo o artigo. É proibido depois do cujo. Então, vamos por aqui, ó. Proibido. Artigo A ou artigo O. Depois do cujo. O que ele aceita é a preposição a, mas aí ela vem antes. Cujo os filhos, não. Cujo as filhas, não. Não pode. Não pode. Por favor, não usem. É proibido, certo? É cujos filhos, cujas filhas. Sem artigo. O que mais? Só. Aqui tem tudo que eu falei, tá bom? Até o exercício proposto 18, porque depois, gente, nós vamos trabalhar verbos. Ih, que chato, muito, mas vamos ter que trabalhar. Tá bom? Deixa eu tirar aqui da janelinha. Aí, então, certo? O que vocês vão fazer? Nós vamos corrigir isso daqui. Aliás, nós não vamos corrigir. Vocês têm o gabarito, vocês vão fazer, por favor, gente, façam, tá? Não adianta nada eu corrigir uma apostila cujo gabarito já exista na apostila, não tem sentido. Qual é minha função? Entendam isso, vocês que estão do terceiro ano. A minha função é explicar antes de fazer o exercício e explicar depois do exercício, se você tiver dúvida. Como o conteúdo de vocês é vastíssimo, não tem sentido eu usar uma aula de 50 minutos para corrigir um exercício que tem o gabarito aqui. Eu só vou corrigir se você me pedir para te explicar. Fala, professora, eu fiz os exercícios, eu corrigi no gabarito, mas eu errei. E eu não entendi por que eu errei. Me explica. Aí sim. Neste momento, gente, efetivamente a aprendizagem vai se instalar. Por quê? Porque você tentou para fazer a verificação da sua aprendizagem,
Você tentou, acertou, sua aprendizagem foi consumada. Errei, falo com a professora. A professora me explica, eu passei a compreender o porquê de ter errado, ou porquê, ó, junto com acento. Eu compreendi o porquê de ter errado, a aprendizagem foi consumada. Entenderam como é que funciona? Vocês pagam escola para que nós, professores, ensinamos a vocês. Mas se vocês não perguntam, por que eu vou explicar? Sinal que você já entendeu. Então, não tem o porquê de eu explicar uma tarefa se há gabarito na apostila e você não me perguntou nada. Entenderam? Por favor, perguntem se tiver dúvida. Vocês estão no terceiro médio. É importante tirar dúvidas, tá bom? Beijo, amo vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.